Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o canal do YouTube. Hoje eu estou aqui com esse Moto E22, tá? A gente sabe que o Moto E22 ele tem uma falha crônica, tá? Porém, toda vez que eu vou fazer um reparo em um aparelho que tem falha crônica, eu faço uma análise básica para constatar se de fato o aparelho não está ligando por conta dessa falha crônica. Eu sempre costumo fazer isso com aparelhos que têm falha crônica, né? Então, assim, eu não pego só porque o aparelho tem falha crônica, não está ligando, eu já vou ali mexer na CPU, mexer em outro componente, enfim. Eu não faço desse jeito. Eu sempre procuro fazer uma pequena análise ali para, de fato é a falha crônica, então eu vou fazer o reparo. Esse aparelho aqui me chamou a atenção porque ele estava bem fechadinho, ele estava só com uma tampa meio que solta, né? Mas dava para ver que esse aparelho já foi aberto. E o cliente, ele de fato tinha me relatado que o aparelho ele ficou na logo, tá? Esse aparelho ficou na logo. E aí ele procurou uma assistência técnica e depois de ele ter levado esse aparelho na assistência técnica, o técnico disse que o aparelho não tinha jeito. Só que aí ele colocou para carregar e o aparelho não apresentou mais nada na tela, né? Então ele fez, pô, deve ser que está descarregado e tal, e trouxe para cá, né? Eu imaginava também a mesma coisa, né? O aparelho pode ter descarregado, enfim. Só que toda vez que eu vou fazer uma análise básica para constatar se a falha é crônica ou não, né? Coloquei aqui, ó, vou pressionar Power e note ali que eu vou pressionar Power aqui, ó, e o consumo ele tá ali, ó, em 4 mA, no máximo ele chega a 10 mA. Aqui no meu Power Boot, ele não sai do zero, tá? No Power Boot aqui, ó, o consumo não sai do zero. Na Power Z, como ela pega esses consumos mais baixos, né? Ela conta mais baixo ali, ela acaba mostrando aqui. Então, quando eu botei ele aqui no meu Power Boot, eu estou botando a Power Z aqui para vocês verem, mas na hora que eu fiz o teste, eu estava sem a Power Z, estava só com o Power Boot. Pressionei Power, esse aparelho ele não saiu do zero. Então, logo me chamou a atenção. Pô, esse aparelho não está com falha crônica, né? Porque a falha crônica aqui, nesse consumo desse aparelho, ele costuma chegar em 68, 70, 80 mA, cair para zero, ou até mesmo chegar ali em torno de 100, 120, 150 mA e travar, né? É o clássico aqui dessas falhas crônicas em Moto E22, né? Porém, eu percebi que tem alguma coisa estranha. Se o aparelho não sai do zero, das duas, uma. Ou a tensão primária não está alimentando o Power Manage, tá? Ou a gente tem alguma falha no botão Power, né? Alguma linha do Power ali para o PMIC, né? Mas o aparelho também não carrega. Então ele deveria carregar, ele deveria mostrar atividade de carga. A bateria tem tensão, tá 3.7 volts aqui de tensão, então esse aparelho, mesmo se ele não estivesse ligando pelo botão, quando eu conectasse aqui um cabo USB, esse aparelho deveria apresentar atividade de carregamento e apresentar logo como o cliente disse que estava apresentando. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz, não, vou ter que tirar a blindagem do Power Manager, né, para conferir aqui, para ver se está passando tensão para esse PMIC, porque, pô, o aparelho não está saindo do zero. Então, das duas, uma. Ou eu tenho aqui uma falta de alimentação para o Power Manager, ou uma falha de botão Power, né? Ou a terceira opção, que seria um curto-circuito em algum conversor buck do Power Manager. Quando a gente tem algum curto-circuito de saída de Power Manager acerca de conversores buck, ele também pode apresentar esse comportamento, onde você pressiona a Power e o aparelho não sai do zero na fonte de bancada. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu disse, não, tem alguma coisa de estranho aqui. Deixa eu olhar a placa do aparelho. Então, estava tudo muito bonito, pessoal. Tudo muito bonito, tudo muito bonito, tudo muito bonito. Até que eu tirei a blindagem, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio, para vocês verem que a placa parece que ninguém mexeu nessa placa, né? Mas a gente tem experiência, trabalha aqui todo dia com placa, então não tem como a gente cair em pegadinhas, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a tela do microscópio para vocês e observem aqui, tá? Tirei aqui a blindagem, né, do aparelho e a primeira coisa que eu vi é que a resina está removida nesse ponto aqui, ó. Nessa parte aqui a gente percebe que
tem uma leve tirada da resina, né? Essa placa não tem tanta resina, mas eu já identifiquei que aqui, né, foi dado uma leve raspada na resina, tá? Outra coisa, por que essa bola aqui de solda tá fora, né? Isso aqui não tem que estar, não deveria estar aqui, né? E observem aqui, ó, outros pads para fora, tá? Deixa eu ampliar aqui a imagem para vocês verem aí. Então, ó, eu tenho esferas estouradas para fora. Eu tenho capacitores aqui, ó, com solda. E se você perceber, ó, quando eu toco aqui, eu sinto que tem algum tipo de fluxo aqui. Outra coisa, devíamos ter um pouco mais de... cadê? O nome, me esqueci aqui. É a massa térmica, tá? E observem que a gente tem algo muito meio que líquido aqui, né? Por mais que tenham colocado pouco fluxo aqui, muito provável que colocaram um pouquinho aqui, tá? Observem que desse lado a placa, né, a CPU tem resina, tá vendo? A CPU com resina ali, ó. Então a CPU está resinada por baixo. E o que fizeram aqui, galera? Fizeram uma coisa que pode causar uma perca total nessa placa, tá? Primeira coisa, vamos lá, deixa eu limpar aqui essa memória, limpar aqui a CPU. Quando a gente aquece uma CPU ou uma memória com resina por baixo, se a gente continuar aquecendo uma hora, essa CPU ela trinca ou a memória ela trinca, tá? E aí vai dar perca total no dispositivo, tá? Se você ficar aquecendo por muito tempo, uma hora, a CPU ela vai fazer truc, ela vai trincar, tá? E aí já era. Ou também a própria memória, né? Para quem não tem conhecimento com programadoras e tal, ou algum software para restaurar, né? Se perdeu o aparelho, perdeu a placa do dispositivo. Então esse vídeo é para orientar vocês em que, né? Eu sempre faço vídeo aqui para orientar, pessoal. Eu não estou aqui para querer me achar mais do que os outros. Não é o foco, tá? Não é o meu foco aqui, tá querendo aparecer aqui, querendo ser melhor do que os outros. Não é. Eu estou aqui sempre para orientar a minha comunidade, tá? Então, eu sempre tento orientar a galera. Galera, prestem bem atenção. Você que não trabalha ainda com essa parte de fazer rebaling, não trabalha ainda com reparo de CPU, memória, troca de componentes, né, circuitos integrados, BGA, não dê calor em componente resinado. Primeiro, não resolve o problema, tá? Pode até voltar a funcionar aquele aparelho por algumas horas, né? Porque não chega nem a ser dias. Pode chegar ali algumas horas ali funcionando. Depois esse aparelho vai parar, galera. Esse aparelho não vai ficar 100%, ele vai dar defeito. Eu digo por experiências próprias, tá? Não tem como consertar um aparelho só dando reflow. Ele vai voltar o problema. Então, primeiro, não se faz reflow por conta disso. Não resolve. Entendeu? É pura ilusão. Não resolve. Segundo ponto, você pode causar problemas definitivos para essa placa, a ponto que essa placa pode não prestar para nada mais. Beleza? Ou seja, você vai dar um checkmate no aparelho do seu cliente. E se o cliente tem arquivos importantes, tem coisas importantes, ele simplesmente perdeu. Por conta de, muitas vezes, um desespero do técnico. Tá? Vou colocar assim, como desespero. Porque se não está preparado para fazer aquele tipo de serviço ainda, não tentem de outras maneiras, porque vai causar problemas, tá? O que pode ter acontecido aqui? Pode ter desconfigurado essa memória. Se desconfigurou a memória, o sistema, eu precisar passar um sistema, acabou, perdeu os arquivos do cliente aqui. Não tem como salvar mais, tá? Não tem. Se aqueceram, né, essa memória junto ali com a CPU, a ponto de desconfigurar essa memória, já era, tá? Ou seja, eu coloco para funcionar esse aparelho, mas não com os arquivos que o cliente tinha, porque eu vou precisar
reprogramar essa memória, eu vou precisar passar sistema nessa memória para fazer com que o aparelho volte a funcionar, tá? Então a gente tem que ter esses cuidados, tá? São cuidados simples, pessoal, básico, porque vamos supor que o cliente fosse um cliente chato, porque esse cliente é bem tranquilo mesmo. Mas se fosse um cliente chato, feito eu já vi por aí, né, e já tive cliente chato, cara, isso aqui é um motivo de você arrumar um problema gigante com o cara. Por quê? Vamos supor, o camarada levou para um outro cliente, depois ele traz para mim, vamos supor que não fosse eu, tá? Eu vou tentar resolver aqui numa boa. Agora, se eu precisar falar pro cara que a memória dele está desconfigurada, eu preciso falar a verdade. Então esse vídeo está sendo exatamente um arquivo para minha própria proteção, tá? Então eu sempre gravo, né, galera? Mesmo quando eu não gravo para o YouTube, eu faço um vídeo abrindo tal, tudinho, um aparelho, mostrando como tá. Eu gosto sempre de fazer isso, porque isso de certa forma me protege. Agora, o que dá para perceber aqui é que tentaram aquecer a CPU do aparelho para resolver o problema, né? E podem ter causado outro problema na memória, aonde o problema muitas vezes é só na CPU e é só fazer um rebalho aqui rápido, besta, simples, e o aparelho volta a funcionar e não vai dar problema nenhum, né? Vai dar problema em outra coisa aqui, pode dar problema em outra coisa, mas na CPU já não vai dar. Por quê? Porque você trocou a liga, trocou a solda, tá? E colocando, claro, uma solda de qualidade, esse aparelho não vai vir a dar mais retorno por falha de solda fria na CPU. Então a gente tem que ter esses cuidados, porque pode causar problemas, né, para o cliente. Isso é muito chato, tá, pessoal? Então eu vou deixar esse relato aqui para vocês, vou fazer um outro vídeo mostrando o reparo, para não ficar muito grande, eu vou fazer um outro vídeo para vocês verem, né, o próximo vídeo agora eu vou fazer o reparo desse aparelho, e eu vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo, né? E Deus queira, eu não vou tirar a memória, eu vou tirar apenas a CPU, vou tirar essa CPU, vou fazer um rebale e vamos ver o que, é que vai rolar, né? Deus queira que não tenha desconfigurado essa memória do aparelho, até porque eu tenho aqui um outro aparelho que está praticamente, né? Esse aqui é o A13, E13, Moto E13. Esse aqui, eu vou ver se eu gravo esse vídeo também, galera. Eu ia até fazer ele aqui, porque não, isso aqui vai dar um vídeo interessante. Esse A13 aqui também, ó, a mesma coisa, tá? Fizeram aqui um rebalem aqui, não sei como, né? Mas o aparelho não liga de jeito nenhum. Então eu vou fazer depois um outro vídeo com esse aqui também para vocês, né? Que são aparelhos que chegaram no cliente. Eu pedi um tempinho maior, então acho que vai dar para gravar para vocês assistirem, tá? Mas eu vou gravar o próximo vídeo agora. Fiquem ligados aí que eu vou postando no canal, mostrando o rebalem nesse dispositivo para ver o que, é que vai rolar aqui, tá? Porque eu vou gravar aí um vídeo apenas com esse reparo para a gente ver o que, que vai acontecer, beleza? Então, Deus abençoe todos vocês, né? Como sempre aí a gente trazendo vídeos, tentando orientar, tentando passar conhecimento para vocês aqui. E não esqueçam, pessoal, deixar o like, se inscrever no canal e deixar o comentário de vocês, porque isso é muito importante para o nosso trabalho no YouTube, tá? E agora tem uma opção hype, né? Hype aí os nossos vídeos, pontua nossos vídeos, porque isso ajuda o YouTube a enviar os nossos vídeos, entregar os nossos vídeos para mais pessoas, beleza? E lembrando que se você ainda não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo que a gente posta no nosso clube de membros de GSCel Assistec, nosso clube aqui no canal do YouTube, tá? E se você ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GSCel Assistec, nosso treinamento principal de reparos em placas, que vai desde o básico ao avançado, o nosso treinamento está com uma oferta especial de atualização, custando apenas R$ 247. E lembrando que o nosso treinamento é vitalício, suporte 2 vezes por semana. Você pode dividir até em 12 vezes no cartão, que não vai ficar mais do que R$ 26 por mês. Então aproveita a oportunidade. Logo, logo o nosso treinamento vai voltar ao preço, né, normal, que é R$ 497. Então aproveite a promoção clicando aqui no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado que eu vou estar deixando para vocês aqui, beleza? Um abraço, Deus abençoe e eu vejo vocês no próximo vídeo, né? Vamos pegar essa belezura aqui e vamos fazer o reparo para ver o que, que vai dar, né? Eu vou tentar gravar aqui, eu acho que vai dar
para gravar, né? Eu tô na correria aqui, mas eu vou tentar gravar aqui para vocês e mostrar aqui no próximo vídeo, beleza? Um abraço, Deus abençoe, tamo junto e é nóis, valeu!